Boa noite, irmãos. Você que tem a sua Bíblia, você pode abrir no livro de 1 Crônicas, capítulo 17. Primeiro Crônicas, capítulo 17. Vamos orar, Deus. Senhor nosso Deus, Pai amado, graças te damos, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre nossa família, sobre esta igreja, pelas crianças, Senhor, que me trouxe hoje aqui na escola dominical, pelos nossos irmãos que estão conosco nesta noite. E agora o que pedimos ao Senhor é que o Senhor esteja agindo neste culto. Que o Senhor possa, Senhor, colocar no coração de cada irmão a atenção, o cuidado, o zelo pela sua palavra. Que o Senhor possa estar falando através do seu Santo Espírito, pela boca do teu servo. E que essa palavra, Senhor, seja de consolo, seja de edificação, seja uma palavra de salvação para aquele que ainda não tem Cristo. Que o Senhor use, Senhor, o seu culto, use a sua igreja, use esse momento agora. Que o Espírito Santo possa estar tocando no coração de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 7. Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosses chefes do meu povo Israel. E nossa mensagem, irmãos, de deixa Deus te usar, hoje eu quero usar esse exemplo, o exemplo do Davi, mas não o Davi, aquele que tem toda uma história que começa em 1 Samuel, termina em 2 Samuel. Aquele menino que depois se torna um jovem e vai se tornar um rei e morre já velho e cansado em dias. Eu quero falar só sobre o jovem Davi. Quero pegar esse exemplo dele, que na verdade nós corremos apenas 2 capítulos, que é o capítulo 16 e o capítulo 17 de 1 Samuel, e nós encontramos um pouco da história desse jovem Davi. É aquele rapazinho fraco, desprezado, esquecido, mas é aquele rapazinho segundo o coração de Deus, aquele rapazinho que Deus vai pegar ele e vai usar esse menino. Então eu queria falar sobre o jovem Davi, para dizer que Deus, ele tem prazer de usar os cristãos diligentes. Paulo cita lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, ele diz: olha, Deus, ele faz o quê? Ele usa os fracos, ele usa os desprezíveis, ele usa aqueles que não são, para confundir os que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Deus, ele tem prazer de usar os fracos, os desprezíveis, aqueles que não são, mas acredite, desde que sejam diligentes. E aí está um detalhe muito importante: não é porque uma pessoa é fraquinha que Deus vai usar ele com prazer. Não, ele pode ser um fraquinho desobediente, ele pode ser um fraquinho preguiçoso, ele pode ser um fraquinho displicente, mas ele pode ser aquele fraco, ele pode ser aquele desprezado, mas ele pode ser tudo isso sendo diligente naquilo que ele é chamado para fazer. Como diz o nosso Senhor Jesus: fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Então é sobre esse Davi que nós vamos falar hoje, tá? E qual era a condição de Davi quando Deus o chamou para a obra? É o que nós lemos aqui no capítulo 17 e versículo 7.
Olha aqui, Deus está falando com Davi. Eu quero só recordar essa história no livro de 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 7. É que Davi, nesse momento, ele é um rei famoso. Talvez em sua época, um dos mais famosos que existiam no mundo antigo. Ele já tinha vencido o gigante, ele passou todo aquele período fugindo de Davi, depois se tornou o rei de Israel. Ele se tornou rei de Israel, venceu todos os seus inimigos ao redor. Ele agora é rei de um reino assim, onde o território está bem maior do que ele pegou, ou seja, uma pessoa abençoadíssima. Pode-se dizer que ele é o bambambam da sua época, e ele está no seu palácio, ele está lá olhando de cima do seu palácio, e ele vê a casa de Deus, e a casa de Deus está lá em panos ainda, o tabernáculo, muito parecido com o tabernáculo feito no tempo de Moisés ainda, coberto pelos panos. Aquilo deixou o rei indignado. Um rei tão famoso, um rei tão rico, um reino tão próspero, e aí ele morando naquele palácio, olhou para a casa de Deus, uma taperinha, então ele ficou inconformado. Ele disse: eu vou fazer uma casa que presta para Deus, e chamou o profeta, e o profeta disse: não, pode fazer, faz tudo que está no teu coração. E de noite Deus pegou a orelha do profeta e puxou, e disse: ei rapaz, calma lá, né? Não é assim não, vai lá, avisa o meu servo Davi, que eu não quero que ele faça uma casa para mim, eu vou fazer uma casa para ele, mas ele não vai fazer uma casa para mim. É nesse momento, irmãos, que Deus, ele faz o quê? Ele faz uma recordação, ele olha para trás da vida do Davi e fala para o Davi: Davi, eu quero lembrar para você da onde você veio, como você veio, de onde eu te tirei. E aí no versículo 7 fala: eu te tirei do curral, de trás das ovelhas. Era lá que o Davi estava, no curral, atrás das ovelhas. Agora, irmãos, nós vamos para o livro de 1 Samuel, no capítulo 16. Você pode ir lá comigo. O que representa esse curral? Porque nós vamos falar muito disso hoje. O que representa esse curral na vida do Davi? Já que Deus mencionou: eu tirei você lá do curral, de trás das ovelhas. Quando nós estudamos a vida do José, a prisão, toda aquela angústia, a casa de Potifar, o cárcere, representava o que para José? Aquilo para José era uma escola, era um lugar onde ele aprendeu sobre Deus, aprendeu de Deus, aprendeu a amar a Deus, e ele aprendeu a confiar em Deus, lá na prisão. Quando ele saiu da prisão para ir sentar no trono do lado do faraó, meus irmãos, ele já tinha muitas experiências espirituais. Ele podia dizer: Deus sempre esteve comigo, mesmo se sentindo triste e frustrado algumas vezes. Então o curral significa para Davi a mesma coisa que a prisão significou para José por muitos anos. É um lugar de provação, um lugar de instrução, escola da fé. Um curral não é um lugar que todo mundo está olhando, não é um lugar que todo mundo quer ficar, não é um lugar que a pessoa está trabalhando e todo mundo está batendo palma porque ele está trabalhando no curral. Mas José também, quando ele estava preso lá, ninguém ficava batendo palma, era longe dos aplausos humanos. Por isso, o curral é o lugar de provação e o lugar de instrução. No curral, Deus provou o que tinha no coração de Davi. Lá ele mostrou: eu sou um bom filho, eu sou um filho obediente para o meu pai. Lá ele mostrou: eu sou um trabalhador diligente, eu tenho algumas ovelhas para cuidar, o meu pai é dono de algumas ovelhas, eu estou encarregado de cuidar dessas poucas ovelhas, como o próprio irmão falou. Mas ele tinha uma coisa com ele: são poucas ovelhas, mas são as ovelhas que Deus me deu para cuidar.
e ele era responsável, ele era diligente. Parece ser uma coisa simples dizer isso, mas isso é muito importante destacar na vida do Davi. Imagine se hoje a pessoa mais importante desse país fosse na sua casa, e você tivesse entre 15 e 16 anos. Quem será que é a pessoa mais importante? No tempo de Davi, a pessoa mais importante era Samuel, o profeta que, quando ele orava, a Bíblia diz que o céu trovejava, o chão tremia. Tinha todo um mito sobre o Samuel. Se Samuel orar, se Samuel interceder, vai acontecer. Aí chega a notícia: olha, o Samuel vai vir em nossa casa. Então todos os irmãos se agitam. Ele vai vir para ungir um de nós. Todos os irmãos se agitam. E o Davi, o pai dele, olha para ele e diz: meu filho, vai cuidar das ovelhas, vai fazer o que você já está fazendo. E ele fica lá, ele não pede para vir, mesmo sabendo que a pessoa mais importante do reino chegaria na sua casa. Ele só foi porque foi chamado. Mostra uma diligência, ele não largava as ovelhinhas dele por nada. Ali ele aprendeu a ser o quê? Um homem de fé, um homem de coragem. Quando apareceu aquele leão, quando apareceu o urso, ele poderia ter fugido, tanto de um quanto de outro, mas ele não fugiu. Por que ele não fugiu? Porque ele tinha uma responsabilidade. Ele tinha aquela responsabilidade até mencionada por Jacó: eu tenho que cuidar debaixo do sol, debaixo de chuva, livrando da mão do leão, segurando. Então, é a mesma coisa com Davi. Se ele podia dizer de Deus: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, andar me faz em pastos verdejantes, guia-me em águas tranquilas. Bom, ele está falando isso de Deus? Está, mas ele era esse pastor para as suas ovelhas, que buscava o melhor pasto, que buscava a melhor água, que estava ali com o cajado para livrar de todo o mal as suas ovelhinhas. Isso tudo num curral. Um filho obediente, um trabalhador diligente. E outra coisa, ele tinha tempo para Deus. Às vezes a pessoa fala assim: eu sou um trabalhador diligente. As pessoas gostam de falar: meu sobrenome é trabalho, mas tem tempo para Deus? Porque o sobrenome do Davi também é trabalho, porque ele é diligente, e ele tinha muito tempo para Deus. Acredita-se que esse Salmo 23, que eu acabei de citar o começo, foi escrito quando ele ainda era um jovem pastor, quando ele estava lá no curral, e lá do curral ele compôs não somente esse, mas outros salmos. Ele tinha tempo não somente para fazer um salmo, para ser um poeta de Deus, por isso ele é chamado o mavioso poeta de Israel. Ele tinha tempo para tocar, ele tinha tempo para cantar, ele tinha tempo para compor, ele tinha tempo para Deus. E isso aconteceu aonde? No curral, nos primeiros 15, 16 anos de sua vida. E apesar do curral, como eu já disse, não ser uma vitrine de fama, quando você quer vender alguma coisa, você tem uma loja, vamos dizer que o vestido é a coisa mais linda do mundo. É claro que a dona da loja não vai pegar aquele vestido e jogar onde? Jogar debaixo do balcão e não ser visto por ninguém. Vai pegar aquele vestido e vai colocar na vitrine, lá na frente, para todos verem, todos que passarem: olha que vestido lindo, eu quero comprar. Aconteceu completamente o contrário com Davi, porque curral não é vitrine. Ele nem ficava na cidade, ele não era nem um guerreiro que ficava na fronte de uma batalha, ele não tinha nenhuma armadura para colocar, sequer uma espada para segurar. Ele estava no curral, mesmo não estando numa vitrine. Aqui no capítulo 16, onde eu pedi que vocês abrissem, capítulo 16 e versículo 18, diz assim: então respondeu um dos jovens e disse... Por que esse jovem está respondendo? Para quem que ele está dizendo? Volto na história.
o rei Saul estava endemoniado, pegava uns demônios lá, e esses demônios atormentavam a mente do rei, e aí então decidiram, precisamos de alguém que sabe tocar, e tocando a harpa, tocando a lira, vai afugentar os demônios do rei. Mas quem? Aí alguém disse: ei, eu conheço uma pessoa, eu conheço. Quem é essa pessoa? Capítulo 16 então, e aí o versículo 18 diz assim: eu tenho visto um filho de Jessé, belemita, que sabe tocar, que é valente, que é animoso, que é homem de guerra, que é sisudo em palavras, de gentil presença, e Deus é com ele. Irmãos, ele conseguiu ser visto em todas essas qualidades, e não são poucas. É difícil você encontrar tanta qualidade numa pessoa só, tanta virtude numa pessoa só, tanto talento numa pessoa só. É difícil você encontrar. E a Bíblia diz que alguém viu ele e notou ele. Onde? No curral. Ele estava no curral quando foi notado com todas essas qualidades. Por isso eu lembro o que representa o curral na vida de Davi. Representa essa escola de fé, escola de aprendizagem, escola de provação. Era isso o curral na vida dele. Agora, irmãos, Deus disse lá em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 7, eu te tirei do curral. Então nós temos outra pergunta: qual é o momento exato que Deus tirou o Davi do curral? É de muita instrução para nós responder essa pergunta. Por quê? 3 vezes ele sai daquele curral, por 3 vezes, e somente na terceira vez é que ele sai definitivamente do curral, porque nas 2 primeiras vezes ele sai do curral, vai fazer alguma coisa e ele volta para o curral. E é do nosso interesse espiritual que das 2 primeiras vezes que ele saiu do curral, humanamente falando, ele poderia olhar e dizer assim: eu não volto mais para lá, eu não volto. A primeira vez, irmãos, ainda está aqui no capítulo 16 e no versículo 13, quando diz que Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ele ainda era um menino quando isso aconteceu. O profeta chegou na sua casa, como já mencionado, e ele disse assim: olha, traz os seus filhos. E o Jessé colocou os filhos. Quando ele viu Eliabe, que era forte, já era um valente de guerra, aquele homem de boa aparência, um guerreiro, ele disse: é esse. E Deus disse: não se confunda não seja enganado pelas aparências. Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior e Deus vê o coração. Passou Eliabe, passou o segundo, que era Abinadab, passou o terceiro, que era o Samar, e depois dele veio mais 4, e aí chegou que o profeta disse: olha, Deus falou que não é nenhum deles, não tem nenhum aí. Não, o único que tem é o menorzinho, que está lá cuidando das ovelhas. Traz, porque é esse momento aqui que o Samuel pega o vaso de azeite, coloca a mão na cabeça dele, unge ele como o futuro rei de Israel. É muito importante esse detalhe, porque daquele momento em diante podia ficar com o rei na barriga, literalmente, correto? Com o rei na barriga e dizer assim: olha, agora eu sou um ungido do Senhor, agora o Espírito Santo está sobre mim, eu posso sentir o Espírito em mim. E ele podia. Agora, com o Espírito e sendo ungido do Senhor, não me cabe mais voltar para o curral. Eu já não sou lá um homem de voltar para o curral, correto? Mas ele volta para o curral.
Meses depois, o rei Saul, ele pega esses demônios que eu falei para você. Melhor dizer que os demônios pegou ele. E aí, novamente, o Davi entra em cena. No capítulo 16, no versículo 13, diz assim, capítulo 16, não é o versículo 13 não, é o versículo 19. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, o teu filho, que está onde? Que está com as ovelhas, que está lá no curral. Eu quero um dos seus meninos. Quem? Você quer o Eliabe? O fortão? Não. Eu quero aquele que está lá com as ovelhas. Me traz aquele menino. E aí então eles foram, pegaram o menino, trouxeram para Saul. Olha o que diz o versículo 21. Davi veio a Saul, esteve perante ele, e o rei o amou muito, e foi o seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, porque eu gostei muito dele. Então ele foi levado para o palácio. O rei amou aquele menino, gostou demais, foi seu pajem de armas. Então Davi agora estava segurando a lança do rei, era um jovem ali ao lado do rei. O rei ia para frente, ele ia para frente, o rei ia para trás, ele ia para trás. Que função importante, que função importante. Aí você olha no capítulo 17 e no versículo 15, diz assim: Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas do seu pai. Se aquela descida do Espírito Santo e a unção não encheram ele de orgulho e ele voltou para o curral, todo aquele encanto do palácio, toda a posição que agora ele ganhou porque ele era um jovem pajem do rei, aquilo também não o encantou, e novamente ele volta para o curral. Então, qual é o momento exato que Deus tirou ele do curral? Se encontra aqui no capítulo 17 e versículo 12. Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, este homem já velho, era já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes dos 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o menor. Os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi seu filho: meu filho, toma, peço-te, para teus irmãos, um efa desse grão tostado, e 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite, leva o chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, para ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. Aí está. Este é o exato momento que Deus, ele vai tirar o Davi do curral. Ele estava quietinho cuidando das ovelhas. O seu pai chama ele, porque está tendo uma guerra. Os seus irmãos mais velhos estão nessa guerra junto com o rei. O pai pega 10 pães, pega esses 10 pães aqui, leva para os seus irmãos, pega esses 10 queijinhos, leva para o rei, olha, agradando o rei, né? Então você pega aí os pães, os queijos, leva para quem de direito, e aí você pega o penhor, vê se os seus irmãos estão bem, garante que eles estão bem, volta para casa, tá? Volta para casa e me fala como estão os seus irmãos. Olha, ele só foi, ele nunca mais voltou. Esse foi o exato momento. Deus tirou Davi do curral quando ele disse: eis-me aqui, usa-me. E essa guerra foi a oportunidade
a grande oportunidade. Enviado pelo pai, tudo que tinha que fazer era dar os pães, os queijos, voltar para casa. Naquele momento ele era um Zé Ninguém. Quero lembrar isso também. Ele poderia entrar, dar os pães, o queijo, belê, me dá aí um mesinho. Não, tá aqui que o pai precisa saber que você está vivo. Ó, cair fora, rapar fora. Ele não tinha nada a ver com aquela guerra. A guerra não era dele, não tinha nem idade para estar lá. Então, meus irmãos, ele poderia ter entrado e saído e ninguém teria notado a sua presença. Ninguém nem nunca ia saber que um menino chamado Davi entrou, deixou 10 pães, 10 queijos, voltou para casa. Nunca ninguém ia saber, jamais, jamais. Mas quando ele ouviu os insultos e o desafio do gigante, 40 dias, por 2 vezes ao dia, gritando a mesma coisa: ei, não tem homem aí para lutar comigo? Bando de covarde, arruma um homem para lutar comigo, vocês não são homem? É mais ou menos assim, Aquilo foi entrando e saindo no ouvido daqueles guerreiros que estavam no fronte da guerra, e a Bíblia diz que eles tremiam de medo. Ninguém abria a boca para responder o gigante Golias. Aquilo foi uma oportunidade de Davi olhar e dizer: ei, calma lá, ele está xingando a gente, fica quieto, rapaz, está xingando a gente, não, calma lá, não pode xingar a gente assim desse jeito não, aqui tem homem sim, com quem eu preciso falar? Sem falar lá com o rei. Mais ou menos assim que aconteceu. Ah, é? Então eu vou falar. Olha o versículo 32, é muita ousadia, não é? Davi disse a Saul: fica tranquilo, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, o teu servo irá e lutará contra este filisteu. É a mesma coisa que dizer: eis-me aqui, usa-me, Senhor. É a mesma coisa. Ele chegou no rei Saul e disse: olha, eis-me aqui, usa-me contra este gigante. Estou aqui, estou me apresentando. Portanto, irmãos, Deus tirou o Davi do curral quando ele se apresentou e disse: eis-me aqui, usa-me, Senhor. E aí, meus irmãos, podemos ver alguns detalhes. Por exemplo, ele se apresentou quando? Ele se apresentou quando ninguém quis se apresentar, ou seja, quando todos já haviam rejeitado o mesmo serviço, a mesma obra. A tarefa não era fácil. Só o peitoral do Golias era 60, 70 quilos. A ponta da lança, 6 quilos. Eu lembro uma vez que eu peguei emprestado uma marreta de 5 quilos. Ó, é a pior coisa do mundo. Você dá 3 marretadas, teu braço volta para trás, e a maior magrinha que eu sou, está caindo da marreta, né? Imagine a ponta da lança, 6 quilos. Imagine isso. Fora o peso daquele gigante, 3 metros de altura, e um homem que xingava. Se ele xingava o exército inteiro, imagine um moleque que aparece na frente dele. Se ele não tem medo do exército inteiro, imagine de um menino que aparece na frente dele. Então a tarefa não era fácil não, mas diante de tanta dificuldade, ele disse sim, enquanto todos já haviam dito não. Eu quero lembrar que alguns muito importantes disseram não, e um desses alguns era o rei Saul, que era o homem mais forte, o maior que havia em Israel, e um campeão de batalha também. Já tinha vencido a guerra contra os amonitas, contra os amalequitas, e ele nunca tinha perdido uma batalha para os filisteus. Coloque isso na conta. Saul nunca havia perdido uma guerra. Ele era um herói de guerra. O filho dele, Jonatas,
é aquele que disse: para Deus tanto faz lutar com pouco ou com muito, eu vou enfrentar esses filisteus. E enfrentou sozinho, junto do seu pajem. Ele também era um herói de guerra. O chefe do exército, Abner, o próprio Davi disse: olha, não tem um como Abner, que seja grande como Abner. Era um homem temido pelos inimigos, fora os outros valentinhos de meia tigela que tinha lá, que podia ser contado a mais que Davi. Agora, nenhum deles, nenhum teve coragem de olhar e dizer: eis-me aqui, pode me usar. Pela omissão, todos eles falavam assim: não, eu não vou. Davi se apresentou quando ninguém cobraria nada dele. Esse detalhe também é muito importante. Era muito mais fácil, como eu disse, ele entrar quietinho, sair quietinho, sem ter um risco, nada, e voltar para casa e dizer: pai, olha, o negócio lá está mais ou menos, e a gente não vai para cima deles e eles não vão para cima da gente, está empatado, né? Ele podia dizer que estava empatado mesmo, até a luta estava empatado. Fica tranquilo, pai, está todo mundo vivo, o negócio lá está empatado, está 0-0, não tem nenhuma morte, nenhum lado, né? Pronto, ele já teria cumprido a sua missão. Agora, irmãos, ninguém espera grandes coisas de um Zé Ninguém. Eu digo para vocês que se o Brasil perder essa Copa, eles não vão cobrar dos pés duros, dos travadão, não vai cobrar. Vai cobrar de quem? Do homem mais importante. Quem que é o jogador mais importante do Brasil? É o Neymar. Eu mesmo vou postar. Aí, falou tanto, não fez nada, né? Por quê? Ué, não é o bambambam, mas é assim que funciona. É assim que funciona. Agora, de um Zé Ninguém, o Brasil perdeu a Copa 98, a culpa é do Ronaldinho. É do Ronaldinho. Mas ganhou em 2002, mas tá vendo? O Ronaldinho arrebentou, tá vendo só? É assim que funciona. Ele não era ninguém, quer dizer, ninguém espera nada dele. Se ninguém espera nada de mim, se ninguém nem me conhece, para que eu vou entrar nisso? Não tem razão de ser, tá lá. Então, irmãos, tem aquela questão do efeito grupo, sabe? E que permite que cada um de nós fique na nossa zona de conforto. O gigante está lá embaixo, está berrando, você não fala nada, eu não falo nada. Você não é covarde, eu também não sou, né? Deixa ele gritar lá, faz de conta que ninguém está ouvindo e pronto. Nós ficamos aqui quietinho na nossa zona de conforto. Para que brigar? Para que querer morrer, né? Tá vendo? Se um não vai, o outro não vai. Você não vai. Vamos fazer um limpa igreja, um sábado, por exemplo. Todo mundo fica quieto. Se ninguém fala nada, não fala nada, né? É o efeito grupo. Quer dizer, se ninguém falar, eu não sou culpado se ninguém falar. Então Davi, ele se apresentou para fazer a obra quando ninguém cobraria nada dele, se apresentou para a obra contra a vontade de todos. Eu acredito que pelo menos os israelitas deveriam dizer: deixa Deus te usar, Davi. Mas nem isso. O irmão dele acabou com ele. Quando o irmão dele ficou sabendo: o Davi está se metendo a lutar com o gigante lá. O quê? De cara o Eliabe pegou ele, sabe, irmãos, falou um monte. No versículo 28 a gente tem um pouco do que ele falou. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço o teu orgulho e a maldade do coração. Você desceu para ver a guerra. Resumindo, ele está dizendo aqui: você é um irresponsável, você deixou aquelas ovelhas lá sem ninguém para cuidar. Eu te conheço, você tem maldade no teu coração, moleque. Você veio ver a gente apanhar daquele gigante, é isso que você quer ver. Acabou com ele. Então o irmão dele disse: você não vai, mas ele foi falar com o rei. Olha, nisso eu admiro muito o Saul. Quando ele falou: eis-me aqui, usa-me a mim, o rei já pegou ele e falou assim: meu filho, vem cá, levanta a porta, né? Vem cá, né? A boca não dá para você, meu filho. É um homem já muito velho, grande, né?
sabe lutar como ninguém. Você é um menininho já que nem sabe lutar nada. Tirando ele, ajudando ele. Por que eu vou colocar esse menino para morrer, coitadinho? Nesse ponto ele estava certo. Ele estava certo. Ele disse primeiramente para Davi: não, eu não posso deixar você lutar com ele. O gigante, quando viu Davi, no versículo 42, diz assim: olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era jovem, ruivo, de gentil aspecto. Para azarar tudo, ele talvez tinha penteado o cabelo aquele dia, né? Saiu arrumadinho, foi para a guerra, né? Vamos bonitinho, né? Foi lá, estilo francês, né? Chega lá, olha aquele menino de gentil aspecto, mocinho ainda, né? Irmãos, a Bíblia diz que o filisteu o desprezou, ou seja, eu não quero lutar com você. Eu estou chamando o homem para lutar, vocês me mandam um moleque? Que irresponsabilidade é essa? Então ele foi lutar, ele se apresentou para a obra contra a vontade de todos, e nada o desanimou, nem o rei, nem o seu irmão, e nem mesmo Golias. Por isso, irmãos, ele foi contra tudo e contra todos. Todas as vezes que Davi disse: eis-me aqui, usa-me, a vida que ele levou no curral era a sua única referência. Todas as vezes. Eu disse para vocês que foram 3 vezes, mas todas as vezes a gente pode dizer o currículo dele, a única apresentação que ele tinha, sabe qual era? A vida atrás das ovelhas, sua vida no curral, apacentando ovelhas. Quero lembrar os irmãos, Samuel perguntou: não tem mais nenhum? E o pai dele disse: tem um que está cuidando das ovelhas. E Samuel disse: buscai, porque é esse. Depois, para ir para o palácio, trabalhar lá de tocador e expulsar demônios, e ser o pajem do rei, a mesma coisa. Olha, vá, traga para mim o seu filho. Eu quero que me mande Davi, aquele que está cuidando das ovelhas. Era o seu currículo. A carta de apresentação de Davi era o curral, era lá. Mas e quando ele tinha que se apresentar para o rei? Você nunca lutou, meu filho. Você não tem essa experiência. E aí então eu queria ler com vocês, né, aqui no capítulo 17 e versículo 34. Vamos ler o versículo 33, que diz: Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para lutar contra ele, porque tu és ainda moço, ele é homem de guerra desde a sua mocidade. E disse Davi a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Qual era a carta de apresentação dele? O curral. O que você já fez na vida, meu filho? Olha, o teu servo, ele apacentava ovelhas. O senhor acredita que um dia apareceu um urso lá? E o senhor acredita que um dia apareceu um leão lá? Olha, sabe o que eu fiz? Versículo 30 e 34. Teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, o feria, e livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. O negócio aqui era meio... Aí veio um urso, correto? Abocanhou uma ovelha. O Davi primeiro foi lá, arrancou a ovelha, pegou o bichão pela barba e disse: sayonara, adeus, né? Perdeu, já era, e matava. A carta de apresentação dele era o quê? O curral. Aonde ele matou esse urso? Aonde ele matou o leão? No curral. Ele está dizendo aqui no versículo 36: assim feriu o teu servo o leão como o urso, e assim será este incircunciso filisteu como um deles, porque xingou o exército de Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão dos filisteus. E aqui eu admiro de novo o Saul. Quando ele contou essa história do curral, o Saul disse:
vai com Deus, meu filho. Vai com Deus, que Deus te proteja. É do homem assim que nós precisamos. Precisamos de um homem que se apresenta. Precisamos de um homem que diz: usa-me, Senhor. E precisamos de um homem que diz: usa-me, e que ele tenha referencial, que ele tenha referencial de fé, que ele já tenha sido provado. Provado aonde? No curral. Se ele faz isso para defender uma ovelha, imagine o que ele não vai fazer para defender o exército de Israel. Então, o que comoveu o coração do rei foi suas façanhas como um simples pastor. Aí, irmãos, eu quero terminar dizendo: olha, se eu não cuido direito de um curral, como é que eu vou cuidar de um reino? Você quer saber se o menino é bom ou não? Dá uma vassoura para ele. Contratar um menino. E fala o que ele vai fazer no serviço. Ou uma menina. Joga lá uma vassoura. Dá uma limpada, depois eu volto. Só para ver. Só para ver. Se não limpa uma sala, como vai ser gerente de uma loja? De uma empresa? O camarada não é um bom filho, como vai ser um bom pai? Se não é um bom aluno, como vai ser um bom professor? Como vai ser um bom marido? Uma boa esposa? Por isso, Deus não tem prazer de usar negligente, a pessoa que está parada. Ele tem prazer de usar diligentes, pessoas ativas, que são provados e aprovados. Não é porque era fraco. Davi era fraco, o gigante viu isso. O Davi, ele era esquecido de todos, desprezado de todos, o menor da sua casa. Só que ele tinha uma história de fé. Ele era um fraquinho, aquele fraquinho que Deus gosta de usar para confundir as formas. E eu creio que todo cristão tem o seu curral para mostrar a sua diligência. Deus nos dá oportunidade e nos dá capacidade para revelar que tipo de servos nós somos. Poucas ovelhas e um curral foram suficientes para Davi mostrar o seu valor, o quanto ele valia para Deus. Às vezes as pessoas, elas querem cargos, os maiores, os melhores, os mais rentáveis. Acredite que a mesma coisa acontece às vezes na igreja. As pessoas querem às vezes ser os maiores. E o que é que Deus vê? Poucas ovelhas e um curral provaram e aprovaram aquele menino que saiu de lá. Agora, depois que matou o gigante, no capítulo 18 e versículo 2, dá uma olhadinha comigo. É dito que Saul, naquele dia, o tomou e não permitiu que voltasse mais para a sua casa. Por isso Deus disse: eu te tirei do curral. Matar o gigante, irmãos, foi só uma pequena experiência de todas. Quando fala de Davi, geralmente não se menciona que ele matou o gigante. Só nessa história de 1 Samuel 17. É assim, que ele foi lá e matou o gigante. Isso foi só um detalhe, sabe? O momento que Deus usou para colocar ele lá no palácio junto com Saul, e depois colocar ele sentado no trono de Israel. Então, a Bíblia diz, agora quero que você volte lá no primeiro versículo que a gente leu, esse lá, 1 Crônicas capítulo 17, versículo 7. No final, que diz: eu te tirei do curral
de trás das ovelhas, vírgula, para que fosses chefe do meu povo de Israel. Deus não tirou ele lá do curral para matar gigante, para casar com a filha do rei, para se tornar um grande guerreiro. Deus tirou ele do curral para fazer dele o maior rei que Israel já teve, o maior chefe, o maior, meus irmãos, de todos os tempos dos reis que nós conhecemos, é o rei Davi, porque a Bíblia diz que Jesus, filho de Davi, e ele foi tirado lá do curral. Nisso os dois são semelhantes. Deus tirou Davi do curral, e o nosso Senhor Jesus nasceu dentro de um curral, dentro de uma manjedoura, para mostrar toda a simplicidade. Sair do curral é a mesma coisa que ouvir: você cumpriu bem a sua missão. Porque o curral, você só vai colocar as ovelhas lá dentro quando você já deu comida, você já deu água, aí você guarda todas elas lá dentro, fecha o portão. Missão o quê? Missão dada, missão cumprida. Parabéns, meu servo Davi. Fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Você não vai voltar mais para o curral. E se Davi não fosse aprovado no curral, jamais estaria pronto para assumir o trono de Israel. Daí a minha crença: todos nós temos um curral. E como é que nós nos comportamos? Aprendemos? Estamos prontos para coisas maiores? Se coisas pequenas, tarefas mínimas, não conseguimos executar diante de Deus? Você quer pregar um dia na igreja? Comece lendo a sua Bíblia. Se você não lê a sua Bíblia, como é que um dia você vai pregar a palavra de Deus? Você quer dar aula na escola dominical um dia como professora? Começa trazendo crianças, trabalhando com crianças, olhando as crianças no banco, ajudando as outras professoras. E eu creio assim: todos nós cristãos temos o nosso curral. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei.